Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 20 da primeira parte, Corpo Espiritual e Religiões. Responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se apossou do seu espírito, a consciência do homem se iluminou. A centelha da razão se converteu em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então, se conduzindo de modo racional, experimentou profundas transformações. Nesse desprendimento, percebe que além das operações comuns da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores indiscutíveis trabalham o âmago do seu ser, plasmando o seu caráter e o seu senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, as inteligências divinas interferiram para que o seu corpo físico se estruturasse, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. É razoável aceitar que até semelhante fase de tremendos conflitos da natureza, em que a violência e a brutalidade se mesclavam, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Atividade religiosa. Porém, estabelecido o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, aflorando o pensamento contínuo, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador de sua obra divina. Então, a curiosidade construtiva o excita. Faminto de esclarecimentos adequados quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, colhendo os valores do espírito que consolidam o seu patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer o acrisolamento, a depuração do seu corpo sutil na essência íntima, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar os seus princípios para que, além do estreito círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento precisava de orientação educativa, de modo a se livrar da espessa sedimentação de animalidade que presidia os seus impulsos. Exigia-se depuração da sua atmosfera, imprescindível a assimilação da influência divina. Então, com pensamentos inferiores, as preocupações nós não crescemos. Então, ele notou que era preciso limpar sua psicosfera para receber a influência divina. E a atividade religiosa nasceu como Instituto Mundial de Higiene da Alma,
traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, uma vez que pela própria transpiração exterioriza os produtos que elabora na usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, de ondas eletromagnéticas, nos quais os seus reflexos dominantes se corporificam em movimento, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refazimento. Então, enquanto a ciência médica começava a tratar do corpo físico, através de ervas que eles iam descobrindo, a religião tratava do espírito, desenvolvendo assim a intuição e a disciplina. Enxerto revitalizador. Vamos lembrar, enxerto é a operação que se caracteriza pela inserção de um broto ou de um ramo de um vegetal em outro vegetal, para que este cresça e se desenvolva. Então vamos lá, na enxerto revitalizador, né? Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais menosprezou sua sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se esboçavam seus problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, espíritos que já tinham conhecimento, que tinham mais cultura, porque já viveram em outros lugares, digamos, mais adiantados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, como enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Então, é o que a Bíblia fala, né, de Adão e Eva, ou seja, seres com grandes capacidades, mas que não eram compatíveis moralmente com aqueles com os quais eles viviam. Então foram expulsos do paraíso e tiveram que cultivar com o suor do rosto. Ou seja, perderam as mordomias e vieram aprender valores. E como tudo é uma troca, eles, como enxerto revitalizador, trouxeram seus conhecimentos para o desenvolvimento daqueles que habitavam aqui. Como o povo era primitivo em relação a eles, tiveram que trabalhar, porque eles não tinham aqui o que tinham lá. E o pecado original? Então, bem, eles trouxeram consigo o quê? A arrogância, a traição e todos os outros atributos que os impediam de ficar onde eles estavam. E vieram para cá exatamente para burilar esses atributos. Então, eles comeram do fruto proibido, ou seja, desobedeceram às leis da convivência. Então, trouxeram os pecados. Trouxeram o que fazia parte desses espíritos. E André diz que foi uma enxertia revitalizadora, porque como eles eram muito cultos, trouxeram os seus conhecimentos. Eles não tinham evolução moral, mas tinham evolução intelectual. E com isso, o progresso dos homens se tornou mais rápido e ao mesmo tempo que eles aprenderam a se modificar moralmente. Continuando, desse modo, a raça adâmica se constituiu, instilando, quer dizer, propondo no homem renovadas noções de Deus e da vida. Então, vocês terão mais detalhes lendo o livro A Caminho da Luz,
do Emmanuel, tá? É interessante ler essa obra. Levantam-se organizações religiosas primordiais, povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo, quer dizer, aquilo que faz o homem andar em bandos. Adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbáries natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se tecia o seu cárcere, no corpo biológico, ainda profundamente primitivista, muitas vezes revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. No entanto, alguns deles, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que vinham, e apesar das dificuldades que eles antepunham aos seus sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagradas tentativas de elevação. Então, alguns começaram a se arrepender do que fizeram e a lutar através da espiritualização para conseguirem voltar para onde estavam. Religião egipciana. Depois de longos e perseverantes milênios de luta espiritual, surge no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia védica. O Antigo Egito e outras civilizações que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento para a mais alta ascensão da mente humana à consciência cósmica. Dentre todos, o Egito desempenha missão especial, organizando escolas de iniciação mais profunda. Em obediência aos requisitos da crença popular, herdeira intransigente das fixações mitológicas, o sacerdócio mantém diversos cultos a vários deuses nas manifestações esotéricas dos templos abertos ao povo. O lar e a escola, a agricultura e o comércio, as indústrias e as artes possuem gênios especiais que os presidem, que tomam conta, em nome da convicção comum, mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirige a implantação da fé. A unidade de Deus é o alicerce de todas as religiões egipciana em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou os seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ser tido como sendo análogo ao Deus único, e cada um deles pode formar um tipo novo, do qual se irradiam por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Está claro que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros de evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, Criador sublime.
quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar, mas o conceito expressa, em sentido mais lato, sentido mais amplo, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Missão de Moisés. Os padres tebanos conheciam de maneira precisa, de maneira clara, a evidência do corpo espiritual que pode se exteriorizar de cada criatura para ações úteis ou criminosas. Cultivam a mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e se comunicam com os desencarnados de modo iniludível, indubitável, consagrando a eles reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, Moisés reencarna como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Lembra que no item anterior ele nos disse que o povo era politeísta. Então eles, os sacerdotes, mantinham diversos cultos a diversos deuses nas manifestações esotéricas dos templos abertos ao povo. Mas na intimidade do santuário, o monoteísmo dirigia a implantação da fé. E foi isso que Moisés fez, espalhou essa noção de monoteísmo para o povo. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre um levantamento de costumes, com a elevação da alma, o desbravador Moisés enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado aos círculos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos, para afinal receber o fundamento da lei no Sinai. Desde essa hora, o conhecimento religioso baseado na justiça cósmica se generaliza no âmbito das nações, porque, através das mensagens de Moisés, o homem comum se informa de que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigatório a respeitar o direito dos semelhantes para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. Desse modo, a religião passa a atuar em sentido direto na purificação do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. As ideias de justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo e da mente atingem ampla divulgação. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, brilham até hoje como alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. A palavra da esfera superior gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. 1. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, e nele reconhecendo a tua divindade, a tua divina origem, amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Precata-te, previna-te contra os enganos do antropomorfismo,
Antropomorfismo é fazer imagem humana da divindade. Por quê? Padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Ou seja, não vulgarize Deus. Terceiro, abstente, evite de envolver o julgamento divino na estreiteza, na limitação dos teus julgamentos. Então, não julga o outro. Tá? 4. Recorda o impositivo, a necessidade da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. 5. Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável, que não pode pagar, por sua natureza sublime. Honrai teu pai e tua mãe. 6. Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Não matar, porque será sua responsabilidade. 7. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. Então, não mentir, não levantar falso testemunho, não maldizer, o fofoqueiro, o caluniador, engole seu próprio veneno, porque toda energia que você lança ao outro volta para você. Evita a apropriação indevida, para que não agraves as próprias dívidas. Ou seja, não furtar, não roubar, não cobiçar o que é do outro. 9. Desterra, ou seja, expulsa dos teus lábios toda palavra dolosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os seus pés. Evitar falar mal do outro. 10. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos precedem os teus passos, plasmando hoje o teu caminho de amanhã. Então, não cobice o que é do outro, o parceiro, a casa, as coisas, enfim, não queira para você o que não lhe pertence. Consiga as coisas pelo teu próprio esforço, porque a inveja, despeito, inconformação, ciúme, etc., vão plasmar o seu caminho de amanhã. Lembra que o pensamento cria. Jesus e a religião. No entanto, com Jesus, a religião como sistema educativo alcança eminência, elevação inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, passageiras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha, liberta, abre as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os seus tesouros. Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba de sofrimento, e ergue sua cabeça trêmula para o céu. Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos seus próprios destinos e sopra a verdade para eles. Vaza em amor, para que o sol da esperança renasça em seu ser.
abraça os deserdados e lhes fala da providência infinita. Reúne em torno da sua glória que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega a eles as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para prosseguir na direção da sabedoria divina. Proclama que a morte não existe e que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. Pelas revelações com que vence a superstição e o crime, a violência e a perversidade, paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que não perdoam sua nobre, soberana grandeza, mas reaparecendo redivivo, ressurgido, para a mesma humanidade que o escarneceu e crucificou. Desvenda-lhe em novo cântico de humildade a excelsitude da vida eterna. Revivescência do cristianismo. Desde então, o Evangelho, em código de harmonia, se ergue, inspirando o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Em todo o orbe se iniciam imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. A mulher se levanta da condição de animal para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fulgir, a brilhar sobre a fronte do mundo. Moisés instalou o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar do seu coração, de dentro para fora, traçando a sua rota para Deus. E eis que o cristianismo, grandioso e simples, ressurge agora no Espiritismo, nos induzindo à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Pedro Leopoldo, 13 de abril de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.